tá gravando. Não, pode Esse ser. mensagem É, missionário que eu creio, verdade. Tô de jejum, tô de jejum. Quando você quiser, avisa aí que eu... Pessoal, que chega, a gente vai começar a oração. Saindo a oração. Vou pegar mais chá. Agora vamos começar e resolve isso. Você perdeu, você perdeu a bagunça. Não, vou pegar chá para eu não começar a Eu tomo chá e a bagunça. Então vamos começar com oração. Peraí. Vamos se preparar para a palestra de hoje. Então vamos sentar confortavelmente. Quem quiser fechar os olhos, mantê-los abertos. O importante é elevar o pensamento para Jesus, para Deus, buscando esclarecimento, buscando a energia que vai aquecer os nossos corações e vai nos auxiliar a compreender um pouco mais a lição da noite, os pensamentos, as vibrações de todos aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados, e trazem para nós a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da caridade, a oportunidade da integração e interação espiritual. Que os nossos mentores, como eu disse, estejam conosco e que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje eu vou comentar sobre o livro Libertação, que é da coleção do André Luiz. Quem sabe é o livro número 7. Né? E esse livro, para quem não leu, não leia. Então, vou fazer propaganda dupla, né? Não leia se você tiver algumas dúvidas, se você não conhecer um pouco mais sobre obsessão, sobre se conhecer também. Eu já ouvi relatos de pessoas que ficaram com medo. Né? É um livro muito detalhado, então de todos os livros do André Luiz, é o que mais entra em detalhe na questão espiritual, influências espirituais. É uma oportunidade para a gente se esclarecer no ponto de lembrar que, como o Fábio disse semana passada, né, sempre existe influenciação espiritual. Então, essa influenciação está constante, ela pode ser boa, pode ser ruim. E o incrível nesse livro é que ele vai falar sobre um processo de desobsessão espiritual. Então, são os espíritos que vão fazer todo o processo. Obviamente que os encarnados vão estar cientes, pelo menos espiritualmente, mas o objetivo principal é justamente o trabalho que a espiritualidade precisa fazer para recolher algumas pessoas. Então, obviamente, como todos os livros do André Luiz, né, que contam longas histórias, ele cria uma malha de relações que no final fala, meu Deus, essa pessoa está conectada com essa. Todos estamos conectados. Se estamos aqui, estamos todos conectados. De alguma maneira ou de outra, nós já vivemos, nós já nos encontramos, nós já trouxemos, né, algumas oportunidades para a gente de aprendizado. Então, o que a gente está fazendo agora é só muito mais, né, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, e a gente não pode esquecer disso. Então, o Espiritismo traz para a gente essa oportunidade de reflexão, para dizer, estamos no caminho. Né? Eu posso ajudar, eu posso atrapalhar, eu posso criar oportunidades para as pessoas, tantas boas quanto ruins, todo mundo vai chegar lá em cima. A única diferença vai ser justamente o caminho que a gente vai percorrer. Então, se você quiser ir pelo caminho mais longo, o sofrimento, é permitido. Deus não vai violentar ninguém. Ele criou todo mundo livre, mas existem as consequências. Então, primeira coisa, ou diversas vezes ele pergunta nesse livro, por que Deus permite o inferno? Porque Deus permite que se crie uma situação de sofrimento. E aí, ao longo do livro, ele vai colocando, vai dizendo, quem cria somos nós mesmos. Ele dá total liberdade para a gente.
se nós fôssemos esclarecidos, elevados o suficiente, nós não passaríamos por nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento. Mas a partir do momento que a gente passa a ser egoísta, passa a ser mesquinho, passa a ser brigando com o próximo, né? A gente vai criando dificuldades que a gente vai ter que polir depois e tirar isso aí. Então, esse livro é sobre o polimento, né? No começo ele vai falar sobre amor e ciência, e como essas duas coisas estão relacionadas à seguinte questão, né? Nós temos uma capacidade de construir, mas dificilmente de evoluir. Então, ele vai falar sobre como nós criamos cidades, instruções, processos, empresas, né? Um mercado financeiro, mas a gente não é capaz de ajudar o próximo a evoluir com a gente. Então a gente cria muitas vezes, eu estou falando nós, como indivíduos, né? Nós criamos algumas vezes algumas dificuldades para que parece criança brincando, né? Não, a gente vai brincar assim, mas olha, tem que ser desse jeito. Quando a pessoa, outra criança faz igual, fala assim, não era assim que eu falei, é de outro jeito. Né? E a gente fica inventando coisas para a gente não deixar o outro seguir com a gente. Até que a gente começa a perceber das dificuldades, a gente começa a amar, e a partir desse amor que a gente cria, a gente começa a perceber que o mais importante está fora da gente. Nesse livro ele vai colocar isso. Esse trabalho que é feito não é individual. Não é o André Luiz querendo evoluir, não é o espírito que está lá crescendo. É o quanto eu posso ajudar o próximo. O quanto eles estão focados em ajudar o próximo. Então, a história em si parte do pressuposto que existe um espírito muito poderoso, né, no ambiente que foi criado, né, que está aqui ao redor da crosta, e ele é um espírito muito poderoso, um sacerdote que cuida disso aí. Mas a mãe dele quer resgatá-lo. Então ela fala assim, ele passou séculos por isso, nessa condição. Ele criou um perfil em que as outras entidades mais poderosas ou mais sofredoras depositam nele toda a confiança. Então ele é simplesmente um juiz, né? Um juiz que julga os espíritos que chegam nessa área onde ele controla, ou busca outros para fazer. Então ele tem uma miríade de pessoas que está envolvida com ele. Mas ela fala, há 50 anos eu consigo me aproximar mentalmente dele. Ele passou séculos fazendo isso. E a partir de certo ponto, ele começa a criar o tédio. Ele fala, o primeiro movimento que nós temos para poder se melhorar. Então você passa a deixar de ter satisfação pelas coisas ruins que você faz. Você começa a ter tédio, porque aquilo passa a ser sempre igual. E aí você começa a pensar em, e se? E se acontecesse? E as pessoas que já passaram por isso? E os espíritos que estiveram conosco aqui e já evoluíram? Né? Então esse tédio começa a envolver o coração, começa a criar fissuras, começa a criar oportunidades para que os grandes espíritos consigam acessar. Então, a gente vê isso em diversos livros. Mas esse especificamente, pelo longo tempo que ele permanece lá, é muito crítico. E a gente percebe ao longo do livro a preparação que é feita para poder acontecer essa modificação. Então, eu não vou contar a história do livro, né? Eu vou contar alguns pontos críticos, mas o importante é a gente entender isso. Primeiro, existe alguém lá que ora por você. Pode ser alguém que conviveu com você, pode ser alguém de outra vida, mas sempre vai existir alguém te amando. E a gente esquece disso, né? Nos momentos mais difíceis a gente cria o egoísmo, cria a oportunidade de, não, eu quero fazer isso da minha maneira, né? E sofre. E a gente se a gente levanta o nosso pensamento, leva o nosso pensamento e pensa que alguém ama você, e você ama alguém, então isso pode mudar tudo. Ao longo do livro ele vai criando essa questão de como fazer isso, né? Como existe toda uma preparação e não é meramente, não, vamos fazer uma expedição aqui, a gente vai lá, ajuda. Não, existe toda uma preparação. Né? Então esse espírito da mãe percebe isso, há 50 anos ela trabalha nisso e ela já está preparando a próxima reencarnação. Então esse planejamento de longo prazo, né? E é o que a gente estava ouvindo aqui recentemente também nos trabalhos,
não existe pressa. Da mesma maneira como nós temos o nosso livre-arbítrio, sempre é passado para a gente o tempo que a gente quiser. Mas a urgência é nossa, certo? É a gente que escolhe continuar nesse sofrimento ou não. Então, o grupo é formado por 3 pessoas. E o principal coordenador do trabalho, ele tem interesse direto. Né? A filha dele está sofrendo uma obsessão. Então, o obsessor principal é o filho dessa entidade maior, ele está obsidiando a moça. Eles têm um relacionamento anterior, como eu comentei com vocês, mas ele está fazendo de tal maneira que ele quer que ela sofra tanto que no final ela se entregue, né, no suicídio, ou se perdendo simplesmente, e ela volte para ele. Então, tem uma questão passional também envolvida nisso. O mais interessante desse ponto é a abordagem direta que é feita é: não vou salvar a minha filha, eu preciso resgatar quem está fazendo isso. Então, o trabalho que é desenvolvido de amor é justamente o contrário do que a gente quer. Não é afastar, mas mostrar que existe sim uma oportunidade para todos aqueles que fazem sofrer. Então, são cerca de 50 espíritos envolvidos nessa obsessão. E um deles tem uma questão com a família também. Então, os 3 entram na casa, um ambiente com obsessão. 3 espíritos que querem trabalhar e eles se envolvem no trabalho, através da autorização. Então você vai falar assim: poxa vida, mas espíritos elevados trabalhando num lugar, né, dessa magnitude? Todos os lugares são assim. Em todos os lugares que existe sofrimento, existe também espíritos elevados que trazem a mensagem de Deus. E eles não vão estar lá para observar o nosso sofrimento, eles vão estar lá para nos ajudar se a gente elevar esse pensamento. A mensagem importante nisso é que, apesar de eles estarem lá, estarem se posicionando num papel de colaborador, de certa maneira, porque ele deixa muito aberto. E aí até cria-se uma discussão sobre: nossa, mas isso é uma questão moral, né? E ele vai explicar: nós não estamos fazendo nada de mentira aqui, nós estamos trazendo a verdade. E nós vamos utilizar a oportunidade que nós teremos para mostrar para eles que eles podem se modificar. Então, trabalhando num ambiente hostil, eles não se deixam envolver. Eles não se ligam naquelas vibrações. Eles não se deixam chegar num ponto que eles perdem o controle de tudo aquilo e eles dizem: meu Deus, agora eu vou atacar. Nunca. Nunca. E o principal instrutor diz: a nossa principal arma será a prece. Nossa principal arma será elevar o nosso pensamento. A gente não vai poder utilizar aqui outras ferramentas, né, espirituais que é comum ler nos livros do André Luiz. A nossa única defesa aqui vai ser a oração. E eles permanecem nesse núcleo, e eles observam, e eles começam a observar o sofrimento de cada um. Não é porque aquele está fazendo o outro sofrer que ele também não sofre. Eles aproveitam uma oportunidade para entender isso, e aí ele pede: posso ajudar? Posso ajudar você que está prejudicando a quem eu amo? E aí ele fala: mas como você pode ajudar? Através da oração ele consegue mudar uma situação muito crítica. Então, dentro dessa teia que envolve todas as conexões que mantém essa conexão, o que a gente percebe é que, a partir de um elo que se enfraquece, todo o resto se desmancha. Obviamente tem que ter muita intensidade no pensamento, né? Não vai ser simplesmente: não, estou de boa vontade, vou chegar lá. Como comentei, foi muita preparação. Então, o tempo que eles passaram lá, e eles vendo a mulher sofrendo e se extinguindo todas as energias, e a maneira como eles se conectam, então, eles escrevem com minúcia de detalhes todos os processos obsessivos, desde vampirismo até corpos ovoides, para quem já leu o André Luiz e alguns outros pontos, sugando a energia daquela mulher, criando uma situação, um ambiente hostil, né? Eles tentam ajuda espiritual, eles buscam o trabalho do médium, mas obscurecidos por um dos obsessores, eles procuram um médium inadequado, mais um charlatão do que outra coisa. Então, como esses médios operam? Que era muito o que acontecia na época
Allan Kardec. Né? Eles têm, né, à disposição deles alguns espíritos, e esses espíritos demoníacos, e aí depois quem quiser entender um pouco mais a palavra demoníacos, no sentido de fazer a própria vontade e não algum trabalho superior, trazem para ele alguma informação. Então ele doa ectoplasma para esses espíritos trazem para ele alguma informação. Então ele vai e consulta esses espíritos que estão lá trabalhando para ele, esse médium, né, pseudo-médium, e eles falam, não, ela não tem nada, isso aí é meramente uma questão física. O médico pode resolver o problema. Então, obliterando, né, criando mais dificuldade naquela crença daquela família. A partir desse momento, você começa a entrar em desespero no livro. Meu Deus, como que isso vai se rolar, né? Então, somente através do amor e da dedicação que eles colocam, eles conseguem seguir em frente. Obviamente, assim, é uma história, né? O André Luiz pegou alguns pontos e montou isso. Mas não deixa de ter muita verdade em vários históricos que a gente ouve. Ele trouxe muitos momentos, né, para essa situação. Ele mostra dentro desses obsessores também como existem os obsessores terrenos, que objetivam alguma coisa e ele tem algum motivo para fazer aquilo. E para você poder fazer uma obsessão, você precisa tirar daquele motivo. E outros estão meramente ali porque eu estava passando aqui na frente, alguém me chamou, eu tenho tudo isso, né? Da mesma maneira como a gente tem na nossa vida, né? As pessoas que fazem o trabalho do bem e do mal, no mundo espiritual acontece da mesma maneira. Então, ele vai chegando num ponto em que você vai percebendo que tudo está muito pesado, né? Então, ler esse livro e não ter essa distinção, né, do que pode acontecer ou não, ter um pouco de conhecimento, você pode acabar entrando demais, né? E ficar muito preso na descrição do livro. A partir do momento que ele começa a desenrolar a história e trazer os resultados, a gente começa a perceber como o plano espiritual tem essa capacidade de se envolver. Mas, o mais importante, as pessoas têm que querer. Então, a casa sofria, mas eles foram capazes de ouvir as orações, as exortações e o desenvolvimento. De nada adiantaria continuar naquela situação se chegasse e falou, não, nós vamos remover esses obsessores, né, levar para lá, porque eles acabam atraindo outros. E naquele caso, como era uma obsessão muito, muito particular, né, então era obsessores para o pai, obsessores para a filha, obsessores de uma outra pessoa que morava na casa. Então, todo esse círculo conectado demandava muita energia, muito desenvolvimento, né? Então, a partir do momento em que aquelas pessoas que estão lá, então a moça sofrendo, o marido desejando a melhora, mas eles colocam o marido como uma pessoa morna, né? Que tem a vontade de ajudar, mas que não seria capaz sozinho de movimentar todas as coisas. Então, por isso que ele acaba aceitando sugestões para ir no médium lá, meio charlatão. Ele não consegue distinguir, porque ele não tem a vontade. E é essa vontade que a gente tem que colocar para poder melhorar a nossa vida, para poder se desconectar dessas coisas. A todo instante a gente está se conectando. Eu mencionei aqui para vocês uma vez que eu vi o Divaldo comentando que ele foi na casa do Chico e levou ingredientes para fazer um prato típico da Bahia lá, né? E ele falou que levou lá o negócio, eles ficaram a tarde inteira comendo, né? E aí ele falou assim, bom, até conectamos nos obsessores, porque eles estavam passando lá e é óbvio que isso que acontece, é óbvio. Então a gente acha assim, não, eu tô aqui, né? Entra num filme para ver violência, não vai ter ninguém lá, né? Você passa num cemitério do lado lá e não vai ter espírito. A nossa vida é populada por espíritos, né? E toda vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente atrai. Então a gente tem que estar constantemente buscando essa modificação. E obviamente a gente vai cair, né? Vai ter uns tropeção, né? Então, estou andando na rua lá, alguém pisa numa sujeira e fica bravo, e chega em casa, não sei o quê, então não adianta, né? Hoje de manhã eu tive uma situação também. Fiquei sabendo ontem lá que tinha um problema no processo da empresa. Falei, meu Deus, como fazer? Aí eu comecei a criar ansiedade e todos os problemas relacionados a isso. Não precisava, né? Cheguei lá, tá bom. Então, a coisa se resolveu, né? Se eu tivesse chegado lá, enviado uns e-mails meio tortos lá, ninguém ia querer saber, né? Então, faz parte da nossa vida também
falo muito para minha esposa, Lúcia, né? Sobre como a gente aborda. E às vezes escrever um e-mail não é a melhor maneira de você se expressar, né? Porque, dependendo das palavras, mas em inglês, né? Por mais que você seja polido, algumas palavras, às vezes, no meio da coisa, podem criar uma dificuldade. Então, se a gente, quando está lendo o e-mail, se coloca num ponto, a pessoa do outro lado está querendo me falar uma coisa boa, só que ela não tem essa facilidade, né? Você começa a ter uma percepção de indulgência com aquela pessoa. Se na hora de escrever o e-mail você pensar assim, ó, a outra pessoa pode estar passando por dificuldade, né? Deixa eu dar uma aliviada aqui também. Não preciso envolver o vice-presidente da empresa só para falar assim, tá vendo, você fez errado, né? Se em casa, né, acontece alguma coisa e eu consigo, às vezes, ficar quieto, né? Às vezes o que a gente precisa é ficar quieto, porque dois brigam só quando estão falando. Pode até brigar porque você não está falando, mas você não vai responder isso, né? Você não vai colocar uma situação mais difícil do que já está. Vai escalar o conflito. Levar numa situação que seja tão impossível, né, de contornar. Porque o mal feito, tirar é muito mais difícil. Né? Às vezes, evitar, né? Contornar, assim, não, eu consigo um pouco mais agora, eu tolero um pouco mais isso aqui. É o que a gente estava falando na semana passada, né? Se você pensar que todo mundo está sofrendo influência espiritual sempre, eu aqui estou sofrendo, positivo ou negativo, agora estou sofrendo, vocês estão sofrendo. Pode estar do seu lado o seu mentor, pode estar do seu lado alguém que está querendo que você, né? Pode até um parente seu, né? Em sofrimento, trazendo pensamentos negativos. Nossa vida é isso. A nossa vida é essa continuada situação de estar recebendo essas vibrações, de perto, de longe. Eu não preciso estar do lado da pessoa que vai receber. Eu não preciso estar no Brasil para ter algum parente meu pensando mal de mim, ou pensando bem de mim, certo? Então a gente sabe que a distância para o pensamento não existe. Mas eu vou ser responsável por mudar isso. E Deus é paciente o suficiente para que a gente consiga pensar a cada instante como vamos fazer melhor. Então a gente está falando, eu sei, aquela pessoa está sofrendo porque ela pode estar tendo uma influência, né? Ela pode estar recebendo alguma vibração negativa, então deixa eu fazer uma oração. Deixa eu pensar, gente, como o Fábio colocou na semana passada. A prece ajuda. Não vai resolver. Não adianta a gente ir assim, não, agora você é a pessoa perfeita. Vamos só viver a oração, né? Aí, primeiro tropeção que você dá, você já esquece, está fazendo oração e já começa a pensar outra coisa. Ou está pensando em fazer oração. A Lúcia tem uma tia que estava rezando o rosário, né? E aí lembrando do feijão na geladeira. Então, é interessante os hindus, né? Os indianos, eles têm uma metodologia de oração que é assim, eles fazem aquelas palavras, né? Para tirar do pensamento as ideias, e por baixo daquilo eles fazem a oração. Então, as palavras repetidas em si é só para você tirar do pensamento alguma coisa, e aí ele vai embaixo e vai colocar. Então, assim, obviamente, você está fazendo oração no Pai Nosso, que a gente já decorou, né? Se você não colocar sua vontade embaixo, vai ser só palavra. Embaixo você vai estar pensando nos problemas, na ansiedade, em tudo isso. Continuando o livro, a partir do momento que eles começam a virar a situação da obsessão, e aí os obsessores passam a conviver com eles e a suportá-los, eles sabem que eles vão ter problemas com toda essa gama de espíritos que estão querendo o mal da família. Então eles falam, nós temos que nos preparar para uma guerra, eventualmente, né? Então um conflito deflagrado pelo bem, porque nós temos um problema relacionado à inércia da própria movimentação. Quando você deixa acontecer alguma coisa, né, e você quer mudar aquilo, existe uma energia que você precisa colocar para aquilo, para ser mudado, né? Estou indo numa direção, vou virar o carro, pode esperar que você vai colar, né? Vou frear, pode esperar que eu não vá para frente. Sempre existe isso, sempre existe uma energia contrária necessária para que aquilo se modifique. Então, está num esquema de obsessão, todo mundo naquela energia, e quando você muda aquilo, não é simplesmente falar assim, não, agora está tudo bem. Não, pode esperar que vai vir uma dificuldade. Mas a gente já está preparado para isso, certo? Então, se eu estou com vontade de mudar, se eu estou querendo mudar, eu vou colocar a minha força de vontade para que isso aconteça.
Então, obviamente que no primeiro instante vão aparecer dificuldades. E como a gente vai enfrentar as dificuldades? Da mesma maneira como a gente fez para mudar. Então, se eu mudei o meu tônus mental, se eu mudei o meu pensamento, se eu busquei alguma coisa, eu vou continuar nisso. Porque, obviamente, vão vir as entidades, vão vir as situações para que você continue daquela maneira. A mesma coisa alguém que está em casa no final de semana, assistindo, maratonando, né? E para parar, né? Tem que ter uma força de vontade, né? Então, vou lá desligar. Ah, mas vai acabar só esse capítulo. Isso faz de propósito. No final do capítulo, atrai o próximo. Aí como será que termina, né? A gente tem que ter força de vontade nisso, na nossa vida como um todo, né? O quanto a gente está colocando de força, de energia para poder ajudar o próximo. O ideal, né, seríamos nós sempre lá fora trabalhando e ajudando o próximo. A gente está aprendendo, né? Deus vai dar a oportunidade para a gente aprender, mas a gente pode aprender dentro de casa, fazendo as coisas se desenvolverem e ajudando. Então, percebi uma obsessão. Não, vou afastar essa obsessão, vou chamar um padre para fazer uma obsessão, né? Então, vamos ajudar o espírito, vamos entender do que se trata, vamos entender o que nós, ele, precisamos, né? O que a gente pode ajudar, o que a gente pode querer de bem para isso. Porque toda oportunidade que a gente tem é de aprendizado. Então a gente só precisa desenvolver isso. Continuando essa situação, o espírito então vem para lá, só que eles acabam criando dentro da casa um posto avançado de ajuda. Então a energia se faz naquela casa e ela muda substancialmente. Então o que eles perceberam quando eles chegaram num lar todo escuro, com energia negativa, com espíritos, né, escuros entrando e saindo, começa a aparecer luz. E eles começam a atrair outros espíritos. Então, no meio do livro, começam a ter descrições de outros espíritos também que sofrem algum tipo de processo obsessivo. E o mais interessante que eu coloco é um espírito obsidiado por ele mesmo. Ele falou assim, eu já fui perdoado, não tenho mais aqui. Mas ele criava sátiras, piadas de mau gosto, fazia coisa com as outras pessoas. Então, ele criou tanto esse ambiente que ele acabava caindo em obsessão dele mesmo. É tipo aquele... tem um comportamento de agora não vou lembrar o nome, mas que a pessoa está falando normalmente e de repente ela fala um palavrão no meio. Né? Então, é praticamente isso que acontece com esse espírito. Como chama? Tourette. Então, isso acontece com esse espírito também. Ele acaba se ligando nas próprias histórias que ele criou e ele permanece aqui. Então ele fala assim, eu vou precisar dessa ajuda para poder sair disso. Aparecem outras pessoas e muitos deles assim, uma mãe que matou os próprios filhos e o espírito dela, né? Então os desencarnados começam a aparecer lá e dizem, nós precisamos de ajuda. E eles sabem que eles vão ser perseguidos por aquele grande grupo de espíritos do mal, que vão aparecer, do mal, sofredores também. Né? Então eles se preparam. E aí, o interessante é que no começo do livro ele vai falar sobre materialização perispiritual. Então, a mãe aparece em nosso lar, dentro de um lugar específico, através do processo de materialização, e no final do livro vai acontecer a mesma coisa. Então, a materialização dela é feita através de doação ectoplásmica do espírito, né, do perispírito. Então, não houve nenhuma questão física, né, mas ela consegue aparecer. Bom, aí vai entrar os detalhes da história final, eu vou contar para vocês quem quiser. Falei para vocês não leiam o livro, mas vocês podem puxar um resumo. De qualquer maneira, a questão mais importante desse livro é o quanto a gente consegue ajudar o próximo indiretamente, que é o mais importante. A partir do momento que você tenta se ajudar, você fica na questão do egoísmo. Agora, se você percebe, para ter uma casa tranquila, eu preciso ajudar todo mundo que está aqui em casa. Então, ajudar minha esposa, minhas filhas, meus amigos, meus vizinhos, ou criar um ambiente que seja mais... Todo mundo vai ficar bem, tem todo não. Mas você vai estar fazendo isso e crescendo e melhorando cada vez mais. Então, nós mudamos o nosso modo de pensar e também daquelas pessoas que convivem conosco. Né? E ajudando elas com uma dificuldade. Essa questão da obsessão é uma coisa muito crítica, né? Porque a gente não entende o quanto
a obsessão prende as pessoas. Nesse caso, eles estavam indo num caso extremo, né? Nenhum espírito pode matar outro espírito, mas ele pode levar ao suicídio. Né? Então, essa é a parte mais crítica. Quando você vai perdendo a sua consciência, a sua vontade, para chegar num ponto que você queira tirar a própria vida. Então, é nisso que a gente tem que ajudar e perceber, né? E trabalhar com os outros também. Então, quão importante é nós abordarmos mesmo pessoas estranhas a nossa, né? E perguntar: você está bem? Você precisa de ajuda? Né? Essa é a melhor ajuda que você pode fazer para o outro, porque às vezes o que a pessoa precisa é conversar. Né? Uma amiga que trabalha no CVV no Brasil, ela fala: só de estar lá, atender o telefone, né? Você consegue ajudar, salvar vidas também. Vou abrir para perguntas sobre os conceitos. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Criticar? Mas do que você lê, você consegue montar um resumo para a gente? Qual que é o processo obsessivo, assim? De uma forma mais ou menos geral? Do que aconteceu lá específico? Não, ou em geral, como é que é um processo obsessivo? Tá, o processo obsessivo ele pode acontecer de duas maneiras, né? Mas sempre é a partir da própria pessoa, ou seja, enquanto a pessoa tem ou abre para poder receber essa influência exterior. Então, você criou no passado uma situação, ou mesmo no presente, e você se ligou através da sua vibração a outros espíritos que querem aproveitar essa brecha. Então, eles querem se aproveitar por diversos motivos. Ou ele pode estar querendo atacar você, né? Ou atacar alguém que você ama, ou ele quer aproveitar uma situação que você tem, alguém que fuma, alguém que bebe, alguém que esteja alguma coisa de prazer. Eles querem se aproveitar disso aí. Obviamente que em coisas mais eventuais, né? Vou na feijoada com um amigo, vou num churrasco, né? Naquela alegria. Vai ter um monte de espírito lá, vai ter uma obsessão leve. Mas a partir do momento que isso passa a ser frequente, então você começa a se conectar cada vez mais com eles. Então, alguém que se torna alcoólatra, alguém que se torna dependência química, então isso vai atraindo cada vez mais. E aí passa a ser não só química, mas também espiritual. Tem um bom resumo? Dá para melhorar um pouco? Tá? Mais alguma coisa? O mentor, ele tem ação direta com esses obsessores ou somente fazendo a gente se ajudar a tirar? Tem. Nesse caso específico do livro, o primeiro trabalho que eles fazem é se tornar visíveis para aqueles obsessores. Por isso que ele fala assim: nós vamos ter só a questão da prece. Porque normalmente alguém que tem um padrão vibratório mais elevado não é observado pelos espíritos sofredores, né? Tem um outro livro do André Luiz que ele fala assim: já vem esse espírito aqui retirar esses caras da gente. Eu sei que vocês estão aqui, não sei o que, eles não conseguem ver. Né? Mas eles fazem questão de baixar o nível vibratório deles para se tornar visíveis. Então eles vão trabalhar ombro a ombro. É uma tarefa muito específica, né? E é um trabalho muito específico que foi colocado. Mas sim, eles podem através de você, podem através de alguém. Tem um outro caso no André Luiz, que eles chegam numa senhora que é muito mais suscetível de receber, e eles colocam para ela as palavras para que ela diga para outra pessoa. Então sim, sempre a gente pode, e às vezes o que a gente percebe também existe um bloqueio, né? Às vezes quando você vai tentar falar com a pessoa, ela bloqueia aquilo. Você pode contornar e tentar com outras pessoas. Então imagina o seguinte: eu sei que minha filha gosta da avó dela, então vou ligar para a avó, você não quer falar com ela para trocar uma ideia? De repente essas coisas que mudam um pouco a condição e a situação. Tá ok? Obrigado a todos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Vamos, quem quiser fechar os olhos, elevar o pensamento, agradecer a oportunidade da noite, pedir esclarecimento, pedir proteção, pedir oportunidades para que a gente possa enfrentar as adversidades, mas ter força para enfrentá-las, percebendo que cada momento é um momento de aprendizado. E se a gente estiver preparado para esse aprendizado, a gente vai ter sempre um pouco mais de paciência, um pouco mais de fôlego para enfrentar isso. E conforme isso vai se estendendo e aumentando a dificuldade, a gente vai estar cada vez mais preparado para enfrentar isso. Como tudo na nossa vida, tudo vai sempre na gradação, que o Senhor nos ampare
nos ilumine o nosso caminho. Obrigado, que assim seja. Eu pego. Estou aqui vendo. Pode, eu não sei fazer isso direito, espero.